Oi, primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui para mais uma aulinha de português, né? Para nós finalizarmos aí o conteúdo que nós estamos trabalhando nesse segundo bimestre, tá? Nós já estamos aí perto da realização da nossa próxima atividade avaliativa, tá? E nessas últimas aulas aí que nós teremos antes da avaliação, nós vamos terminar então o assunto sobre pronomes e faremos também uma retomada, né? Uma revisão de conteúdo aí, para que vocês não tenham dúvida nenhuma em relação a esse assunto que foi trabalhado, tudo bem? Na nossa última aula, vocês ficaram com alguns exercícios para realizar referente à questão de coesão, né? Do uso dos pronomes na questão da coesão dentro de um texto, tá? Então, vocês tinham que terminar alguns testes, né? Começando lá na página 28, deixa eu checar, começando lá na página 28 até a página 31, vocês tinham então alguns testes que finalizavam essa última unidade da apostila de vocês, tá? Eu estou enviando, né, mandei para vocês aí o gabarito desses testes, ok? Se vocês tiverem algum problema, tiverem alguma dificuldade, se precisarem de ajuda, discordarem de alguma questão, lembrem-se sempre que eu estou aqui, é só vocês me perguntarem, que aí nós vamos discutir e vamos analisar se pode ter ocorrido, né, algum equívoco aí, alguma falha, tudo bem? Bom, mas nessa aula de hoje a minha prioridade é falar novamente a respeito dos pronomes, tá? Então, nós trabalhamos, né, todos os tipos de pronomes que existem, pronomes pessoais, pronomes de tratamento, pronomes possessivos, demonstrativos, interrogativos, e a apostila de vocês não traz, mas eu gostaria de falar um pouquinho para vocês a respeito da colocação pronominais, tá? Colocação pronominal, a colocação de pronomes. Quando nós trabalhamos com os pronomes pessoais, principalmente os pronomes pessoais do caso oblíquo, né? Porque nós temos os pronomes pessoais do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Na verdade, essas regrinhas, elas vão valer para os pronomes pessoais do caso oblíquo. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, o, a, lhe, nos, vos, tá? Então, essas regrinhas de colocação pronominal, elas existem por quê? Às vezes, quando vocês vão escrever uma frase, ou vão falar alguma coisa, ou escrever um texto, às vezes surge a dúvida de onde você coloca o pronome, tá? Onde eu coloco me, onde eu coloco se, onde eu coloco lhe. E, na verdade, na língua portuguesa, existem regras para esses pronomes serem colocados no lugar correto, tá? Então, quando a gente fala de colocação pronominal, existem 3 colocações possíveis, que seriam a próclise, a ênclise e a mesóclise, tá? O que é a ênclise? A ênclise ocorre quando nós colocamos o pronome após o verbo, tá? Então, quando eu falo, por exemplo, conte-me esse segredo, conte-me, tá? Você colocou o me depois do verbo. Essa colocação, ela é chamada de ênclise. Tá? O pronome ele é colocado após o verbo nessa situação desse exemplo que eu dei. Por quê? Eu não poderia dizer me conte esse segredo, tá? Por quê? Porque nós não podemos começar frases aí com pronomes átonos, tá? Então, o correto é dizer conte-me esse segredo. Então, nós temos a ênclise. Existe também a próclise. A próclise ocorre quando? A próclise ocorre quando eu coloco o pronome antes do verbo, tá? E aí, para eu colocar o pronome antes do verbo, por exemplo, quando eu digo eu te amo, né? Nós colocamos o te antes do verbo. Por que que nós colocamos o te antes do verbo? Porque existe uma regra. Por exemplo, o eu, ele é um pronome pessoal. E uma das regrinhas de próclise diz que quando aparece dentro de uma frase, né? Quando nós temos aí um pronome pessoal, o pronome pessoal ele atrai o pronome pessoal do caso oblíquo para antes do verbo. Então, por isso que o correto é dizer eu te amo e não eu amo te, tá?
Porém, se você disser te amo só, vai estar errado, porque nós não podemos começar com T. Ou aí o correto teria que ser amo-te, no caso a ênclise que eu já comentei, tá? Mas falando da próclise, existem várias regrinhas de próclise. Nós temos pronomes pessoais, nós temos pronomes relativos, nós temos pronomes interrogativos, tá? Nós temos várias palavrinhas que são chamadas de palavrinhas atrativas, que são aquelas palavrinhas que vão atrair os pronomes para antes do verbo, tá? Existem algumas regrinhas. Eu vou enviar para vocês um material que contém um resumo de todos os tipos de pronomes que nós trabalhamos, inclusive tem essas regrinhas de colocação pronominal, tá? Porque como na apostila de vocês não tem colocação pronominal, então eu preparei esse resuminho e coloquei as regrinhas de colocação pronominal também. Tá? Então eu já falei da ênclise, já falei da próclise e aí existe também a mesóclise. A mesóclise, o próprio nome já diz, né? Mesóclise vai ser o pronome utilizado no meio do verbo, tá? Então quando você escuta alguém falar, por exemplo, contar-te-ei um segredo, tá? Na verdade, quando você escuta, né? Nós sabemos que é difícil as pessoas usarem a mesóclise. Geralmente são pessoas que têm conhecimento da língua, são pessoas que sabem as regras, né? Que falam corretamente, então elas vão usar contar-te-ei um segredo, porque senão a pessoa vai falar te contarei, vou te contar, né? Um segredo. Mas esse contar-te-ei, por que que esse T ele vai no meio do verbo? Toda vez que o verbo estiver conjugado no futuro, tá? Futuro do presente ou futuro do pretérito, e você for usar um pronome aí pessoal do caso oblíquo, você tem que usar a mesóclise, tá? Então, por isso que fica, né, dessa forma, contar-te-ei um segredo. Nós usamos, nesse caso, a mesóclise, certo? Então, quando vocês veem em algum lugar ou escutam, né, alguém falando e às vezes fica aquela dúvida, nossa, mas será que a pessoa colocou o pronome no lugar correto? Essa dúvida, ela pode ser sanada, então, quando você tem domínio dessas regrinhas de colocação pronominal, tá? Então, conhecer, né, essas regrinhas, conhecer o que é uma ênclise, o que é uma próclise, o que é uma mesóclise, faz com que você escreva e fale também corretamente. Tudo bem? Então, eu acho que vale a pena nós falarmos dessa colocação pronominal, principalmente porque nós trabalhamos, né, os pronomes pessoais, e aí vocês podem se deparar com exercícios, né, tanto na atividade avaliativa, ou futuramente num vestibular, ou exercícios na apostila mesmo, vocês podem se deparar com essa questão e aí ficar aquela dúvida, né? Ficar na dúvida se o pronome ele foi colocado no lugar correto ou não. Tudo bem? Então, nessa listinha aí que eu vou enviar para vocês, vocês vão encontrar, como eu já disse, um resumo de todos os pronomes que foram trabalhados. Vale a pena vocês olharem, vale a pena vocês grifarem. Se vocês tiverem como imprimir, imprimam, tá? Esse resuminho e colem no caderno. Se vocês não tiverem como imprimir, guardem, salvem aí esse resuminho em uma pasta, porque ele vai ser muito importante para vocês na hora de realizar alguns exercícios futuramente também, tá? E aí, junto nessa listinha, vão alguns exercícios extras referente a pronomes, tá? Todos os tipos de pronomes que nós já trabalhamos, inclusive também sobre essa questão da colocação pronominal. Tá? Então, resolvam os exercícios. Se vocês não tiverem como imprimir, acompanhe aí no celular ou no computador o exercício, resolvam no caderno, tá? Não tem necessidade, a não ser aquele exercício que é para escrever. Tem alguns exercícios de múltipla escolha. Quando for de múltipla escolha, se vocês não conseguirem imprimir, não tem problema. Se for de múltipla escolha, pode só colocar qual é a alternativa correta. Tá? Agora, quando for um exercício para reescrever as frases, para corrigir os erros, aí eu gostaria que vocês fizessem no caderno, escrevessem, colocassem lá no caderno tudo certinho, tá? Então, façam esses exercícios, retomem aí o conteúdo que foi trabalhado, leiam esse resuminho que eu estou mandando para vocês, tá? Se tiverem, né, com algum problema, com alguma dificuldade, me mandem as perguntinhas aqui, que eu estarei aqui para ajudá-los.
e para tirar as dúvidas, tá? Não se esqueçam que a nossa atividade avaliativa está chegando, então nessas aulas nós vamos trabalhar uma revisão desse conteúdo que será cobrado futuramente, tudo bem? Fica aguardando aí a foto com as respostas de vocês e esperando se vocês tiverem alguma dúvida, tudo bem? Até a próxima!